Oi, Mandinha, tá boa, meu amor? Hi, teacher, tô bem, e você? Maravilhosa, eu tô bem também. Aqui, tô feliz por esse momento de agora, porque lembra aquelas dúvidas que você tinha até comentado sobre a coisa da estruturação dos parágrafos, né? Como é que a gente faz para dosar esse repertório sociocultural e tal? Vamos começar a falar um pouquinho disso hoje, sabe? E eu acho que vai ser bem legal, viu, amiga, para a gente ir, né, continuar a produzir os textos com aquela frequência e vai ser maravilhoso, amiga. Agora eu também vou começar a cobrar os textinhos semanais, né? Show de bola. Tô Bela, boa perdida, eu noite. nem sei como que eu vou corrigir. Da correção é Boa difícil. noite. É difícil, né, amiga, a gente fazer a correção, que eu digo assim, de corrigir os detalhes, porque a gente escreve muito no texto, né? É isso que você está dizendo, né? Na Imagine. Isso, Mas pode realmente ficar. não sei o que fazer. Vamos fazer o seguinte: às vezes, se ficou alguma dúvida específica, o negócio é o seguinte: o que que. Como corrigir? Eu acho que a dúvida é essa, na verdade. Como corrigir, né? Como que eu vou alterar assim, como que eu vou resolver o que o professor quer que a gente faça, né? O professor fala, mas como que eu resolvo? De fato, esse é um negócio difícil, tá, amiga? Em Bela, eu tô falando aqui com a Amandinha sobre a escrita da redação, e quando o aluno submete o texto para a Imagine, eu corrijo lá, mas aí eu vou comentando as coisas que eu acho que pode melhorar e tudo mais. E quando o aluno recebe de volta, pensar nessa reescrita não é fácil, né? Então a gente vai ter que devagarzinho, por exemplo, quando algum comentário específico que você não tem entendido, você pode mandar no zap particular para mim, né? Você até perguntou aquele negócio do repertório sociocultural, né? Que é um negócio que pode ser bem interessante da gente tentar pensar, tipo assim, qual que é a medida certa, né? Isso é difícil mesmo, amiga. Deixa eu só apagar essa televisão aqui que meu pai deixou ligada para mim iluminar um pouco, mas tá pior, porque minha cara fica mudando de cor. Enfim, mas aí, minha amiga, é devagarzinho mesmo que a gente vai achando esse ajuste, tá? Hoje, por exemplo, eu acho que eu vou trazer algumas coisas que já vão te ajudar, tá, Amandinha, a entender que aspecto que pode melhorar no texto, né? Uma das coisas que eu vi, não só no texto de Amandinha, mas no texto das pessoas que me mandaram em geral, e não é só com vocês, é todo estudante tem essa questão. A primeira coisa que eu acho que tem que ficar muito claro, assim, sabe, amores, é a organização do argumento do texto. Ou seja, eu tenho dois parágrafos de argumentação. É preciso que eles dialoguem entre eles. É preciso que haja um diálogo. Às vezes, a gente escreve sem ter esse planejamento. Então, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre causa e consequência, tá? O jeito de escrever causa e consequência ali. Como é que eu escrevo? Como é que eu falo? Né? Olé, No primeiro parágrafo. Como é que é? Pode falar, amor? tipo assim, eu tô tentando fazer minha primeira redação hoje. Uhum. Aí eu tô sentada aqui desde 5 horas da tarde, Nossa, amiga, tentando imagina. escrever. Aí, tipo assim, eu percebi que depois eu assisti aqueles vídeos seu com a Polly, da Uhum. correção e aquele lá do Nota Mil, aí abri lá o dicionário da redação. Só que Ótimo. aí, tipo assim, o que eu percebi? Agora eu tô no último parágrafo. Só que eu acho que, tipo assim, eu acho que eu não falei o problema, tipo assim, eu falei o que que é, que eu peguei o negócio do turismo. Mas Ah, agora que eu tô sei. encerrando, tipo assim, eu percebi, eu só expliquei o que que é, por exemplo, turismo predatório, mas eu não expliquei, tipo assim, os problemas que causa e tal, e eu já cheguei no final. Entendi demais. Muito eu, a lá, a Amandinha colocou muito eu. Ou seja, ela também às vezes cai nesse lugar. E amores, podem ficar tranquilas, porque realmente não é brincadeira, cara. O tratamento do tema, né? É preciso que haja um tratamento completo do tema. Mas muitas vezes a dúvida que bate na gente é essa. É assim, como que eu vou trabalhar? Se não estou enganada, Bela, esse é a importância do turismo sustentável? Turismo sustentável. Sustentável, né? Deixa eu dar boa Isso. noite para Vitória. Boa noite, Vitória, amor.
Já estamos aqui num papo Boa tricotando. noite. Tudo bem? Estamos aqui já tricotando sobre redação, sabe? Já estamos falando um pouquinho da dificuldade que é escrever. Não é fácil. E a gente está falando sobre tratamento de tema. Às vezes a gente fala muito, fala várias coisas que vêm no fluxo do pensamento, mas na hora que a gente cai em si, a gente não trabalhou o tema da forma como deveria ser e tudo mais. Maior dificuldade que a Bela está dizendo. E hoje nós vamos falar um pouco disso, amores, porque uma das coisas que vai ajudar é a gente tentar escolher um caminho argumentativo, o que eu chamo de estratégia argumentativa. Hoje nós vamos estudar especificamente a causa e a consequência. Mas a Bela, por exemplo, falou sobre um tema que tem lá na plataforma. Mandinha, sabe sim, Mandinha. A Mandinha falou que não sabe argumentar. Sabe sim, senhora, tá? O negócio é que às vezes a gente tem que organizar um pouco melhor e tudo mais, né? O texto argumentativo. Vitória tá falando. A dificuldade do argumentativo é que a gente tem que bater no peito uma opinião nossa e mostrar que a gente tem razão em cima daquilo. É complicado mesmo. Mas vou citar o exemplo que Bela trouxe. Turismo sustentável, a importância do turismo sustentável. O turismo sustentável é aquele que é feito cuidando do ambiente. Eu não vou utilizar o ambiente, me divertir numa praia, por exemplo, sem pensar na natureza. Eu tenho que cuidar desse bem natural. Esse é o turismo sustentável, por exemplo. Um jeito interessante de fazer, Bela, esse tema talvez, seria começar falando bem dessa estratégia, o tanto que o turismo sustentável é importante, para no segundo parágrafo eu mostro os desafios que existem para implementar esse tipo de turismo no Brasil, por exemplo. Nós ainda vamos estudar essa estratégia. Então, o que eu estou chamando a atenção, a Bela até colocou, estou desde ontem assistindo o vídeo, mas a gente fica enrolando para começar e deixa, exatamente, fica o dia inteiro sentando ali, tentando escrever, né? Documentário é muito bom, Mandinha, para a gente poder fazer esse paralelo com a realidade dos documentários. É um repertório sociocultural, para anotar uma dica boa que Mandinha deu aí, né? Então, eu acho que às vezes o que agarra a gente... Deixa eu dar boa noite para a Sinara também, que está chegando agora, amor. Nós estamos falando tanto que é difícil redação. Eu não vou mentir para vocês, a escrita, o processo, ele não é fácil. E uma das coisas que as meninas estão queixando comigo é que às vezes às vezes escreve uma coisa, mas na hora que pensa assim, gente, não estou trabalhando o tema direito. Não está fazendo muito sentido. Aí nós estamos discutindo o que ajuda, né? Então, Bela, esse tema do turismo sustentável, por exemplo, nós ainda vamos estudar essa estratégia. Ela não é causa e consequência, não. Ela se chama contraste, né? Eu vou trabalhar um tema por contraste, por exemplo. Então, vou fazer o seguinte. Primeiro parágrafo, eu falo da importância, da relevância, do avanço daquilo, né? Então, ou seja, passou da hora do homem fazer turismo sustentável. Não dá mais para a gente fazer turismo depredando o ambiente, prejudicando a natureza. Então, começa o primeiro parágrafo de desenvolvimento assim. No segundo, eu já meto o pé na porta, eu já viro e falo assim, no entanto, né, no contexto atual, essas ações elas são dificultadas por exemplo, o sistema capitalista predatório. O sistema capitalista vigente na atualidade, o que ele faz? Ele visa ao lucro. Então, a atividade econômica, o que ela vai fazer? Ela vai pensar só no ganho financeiro. E aí, dificilmente, essas empresas envolvidas com o ramo turístico terão um cuidado com a natureza, porque elas querem ganhar dinheiro em cima dos passeios e tudo mais. Então, essa seria uma das possibilidades de argumentação desse tema, né? Agora, a gente tem que provar o que a gente disse. Nós vamos falar sobre isso hoje. Não adianta eu só afirmar. Prova para mim que você tem razão, né? Boa noite, Gui. Guilherme acabou de chegar. O Wesley também já estava aí agora. Boa noite. O Wesley, acho que agora que eu vi ele, eu não tinha visto. Oi, boa noite. Boa noite, amor. Nós estamos falando, gente, de redação. Porque vocês sabem que eu fico fazendo umas horinhas aqui até a sala encher um pouquinho mais. Aí a Amandinha Bela já chegou contando a verdade pra gente, desabafando. Que fazer redação é tenso mesmo, assim. Tem hora que, pô, você senta e você fica ali esperando a inspiração divina mesmo, né?
Mas a gente vai estudar sobre hoje, nós vamos falar um negócio muito importante que vai ser assim decisivo para o nosso desenvolvimento em redação, tá? Nós vamos falar das tais estratégias argumentativas. Eu vou esperar só um pouquinho, porque se eu começar agora vai entrando o pessoal e eles perdem uma parte importante. Bandinha já até bateu uma palminha ali. Vou dar aquela chamada no zap pra galera. Vamos que vamos, pro povo lembrar de mim, né? E eu vou fechar aqui também meu zap, porque senão fica apitando toda hora. Eu não tenho concentração, fico louca. Mas enquanto vamos só mais um papinho furado, eu vou começar aqui, eu vou começar 19h10, tá, amores? Não posso, porque não dá pra esperar muito mais, não, né? Vamos trocando as ideias aqui. O que acontece? A gente vai trabalhar juntos, né? Redação agora. E eu tô feliz por isso, porque eu vou passar os para casas, viu, Brasil? Vou passar para casa semanal, já temos um tema que eu vou falar hoje dele, nós vamos trabalhar. E aí vocês enviam na plataforma. Todo mundo que tá tendo problema na plataforma tem conversado comigo. Exceto o problema do Wesley, que eu achei bizarro. A menina da Imagine também não conseguiu entender o que pode estar acontecendo. Mas vamos ver se vai consertar, né, amor? E qualquer coisa, enfim, eu vou sempre mandando a correção pra você também. Se der errado, eu vou te mandando aqui, igual eu te mandei aquele dia, né? Enfim. E aí, quem não tem acesso, tá? Quem tá com dificuldade, tem que mandar mensagem pra mim. Porque já tivemos 2 alunas que me mandaram mensagem ontem, que elas não tinham, elas são novas mesmo, mandaram um e-mail para eu poder cadastrar. Então, quem tá com problema nessa Imagine, meu Brasil, não deixe de verificar, não. Vou até compartilhar a tela aqui para vocês entenderem que o esquema é de boa, o esquema é tranks, né? Quem está usando a Imagine sabe do babado. A gente entra aqui no navegador, quem estiver entrando pelo computador, né? Sapecou a Imagine aqui para mim, suave na nave, aperta entrar. Tem hora que dá uma agarrada, a plataforma é pesada, viu, gente? Tem hora que a menina me falou, sabe o quê? E tem hora que é bom navegar pela janela anônima aqui, ó. Você sapeca a janela anônima e abre a Imagine lá, né? Aí, ó, eu vou abrir o meu, tá vendo? O meu é esse aqui. Eu boto meu e-mail que eu tô cadastrada, inclusive por isso que cada um tem que ter um e-mail. Se não tiver, não tem como cadastrar. E eu bato minha senha aqui tranquila. Vocês vão ver, eu tô com um texto devendo ainda na plataforma, ó. Mas eu vou corrigir e vai ser entregue, tá? Tô só com um textinho. Aqui é quando chega o texto para mim. Essa é a minha plataforma. Para vocês vai aparecer um tanto de pastinha com os temas, né? Os meninos que já estão com mais hábito aí sabem como é que é o babado. Mas o uso dessa plataforma vai ser assim, a nossa estrela guia, galera. A gente não pode deixar de utilizar não, porque ela é quem vai nos dar a condição de treinar o texto, tá? Inclusive essa semaninha, vou esperar, trava na beleza, vou esperar vocês me mandarem o para casa que eu vou passar, tá bem? 19h07, bate-papo aqui tranquilo, das meninas comentando. Então é isso, tá? Quem tiver presente aqui, vamos ver, Wesley, Vitória, Sinara, Laurinha, Guilherme, Bela, Mandinha e eu, Letícia de Cara. Problema na plataforma da Imagine, buscar a professora no privado do WhatsApp, porque isso não pode acontecer. Nós temos, inclusive, para casa para essa semana. Beleza? Então, meus amores, vou começando aqui já, porque eu tô ansiosa, eu fico nervosa, assim, emocionada, né? Vou mostrar o meu PowerPoint, que foi inspirado no PowerPoint de Polly Plé, que eu amo. Polly faz cada PowerPoint lindo, eu peguei e roubei, que eu não sou obrigada, roubei. E aí, professora Letícia de Cássia, inspirada nos slides da professora Polly, querida, vamos começar minha primeira aula de redação com vocês. Inclusive, eu vou confessar aqui que é o ambiente que eu sinto mais confortável. Linguagens, para mim, é mais desafiador, porque eu acho conteúdo muito extenso, eu fico afobada. Aqui eu tô mais na minha praia, digamos assim, né? E aí, comecei falando de estratégias argumentativas, que nada mais é do que a relação do desenvolvimento 1 com o desenvolvimento 2 do meu texto. Então, vou até abrir aqui um Word para eu anotar isso aqui para vocês irem acompanhando comigo, como se fosse o meu quadro. Eu ainda não tenho uma lousa. Eu sou doida para ser igual o rei da química. Eu tinha que investir mais nisso para ficar com o quadro atrás de mim. Turo, ele é maravilhoso.
o Rei da Química. Sou apaixonada porque é lindo aquele jeito, né? Mas pensem que meu quadro aqui é o meu Word. Participem sempre, tá? Aqui no chat e tudo mais. Então, quando eu falo, meus amores, de estratégia argumentativa, é muito simples. Eu estou dizendo o seguinte: o meu texto ele é dividido em 5 parágrafos que a gente está pedindo para vocês, né? Na verdade, a professora não sabe fazer conta. 4. 1, 2, 3, 4 parágrafos, tá? Introdução, nós vamos discutir depois devagarzinho sobre ela também. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, que é sobre o que nós vamos falar hoje. São 2 parágrafos em que eu vou dividir o meu argumento. E aí, para que haja uma organização do meu pensamento, para eu entregar para o meu corretor a minha ideia de forma organizada, eu preciso pensar antes de escrever. Então, Bela, aquilo que a gente estava falando antes dos meninos entrarem, das vezes você ficar sentada, ela falou que sentou lá 5 horas, já estou pensando aqui em escrever. Esse negócio de eu sentar e achar que eu vou sair com o texto pronto, escrevendo na tora, dificilmente isso vai funcionar. Na verdade, eu tenho que planejar antes o que eu vou falar. E o planejamento envolve descobrir qual a relação que eu vou estabelecer entre os meus 2 parágrafos. Então, esse D1 e D2, eles precisam ter uma relação. E é isso que nós vamos chamar de estratégia argumentativa, né? A primeira delas, meus amores, que vai ser a que a gente vai trabalhar hoje, né? É a chamada causa e consequência. Aí eu disse aqui, ó, um texto precisa ter uma boa organização de ideias. Assim, como a gente tem 2 parágrafos de desenvolvimento, precisamos pensar bem a relação entre eles. Aí que tá o babado. Peguei o mesmo esquema de poli, que é essa ideia do quebra-cabeça. Hoje nós vamos pensar num quebra-cabeça formado por causa e consequência. Ou seja, num parágrafo D1, o primeiro de argumentação, eu posso trabalhar o que causa aquele problema. O que causa? Qual que é a raiz daquele problema? E no outro parágrafo, na sequência, eu trabalho o que aquele problema traz como consequência para a sociedade, né? Então, deixa eu só encostar a janela aqui, que eu acho que meu vizinho ou batendo um bolo, eu tô na casa de minha mãe hoje, ou é uma aquelas máquinas de limpar prédio. 2 segundos, Brasil, peraí. Pronto, se tiver batendo bolo, vai ser um bolão gigantesco. Pelo barulho, deve ser uma massa gigantesca, né? Mas enfim, faz parte, né? Aí, nós vamos trabalhar essa ideia de causa e consequência, né? Então, essa estratégia de argumentação consiste em apurar as causas de um problema e também, faltou um E aqui em consequências, ó, e também as consequências que aquela situação problemática pode trazer para a sociedade, né? Então, olha o que o nosso papagaio falou para a gente aqui, ó. O papagaio fala muito, mas ele fala a verdade, ó. É mais fácil aplicar o esquema de causa e consequência quando eu tenho uma situação problema nítida lá na frase tema. Sabe aquela frase em negrito? Lá no finalzinho da proposta, sempre que está lá no finalzinho da folha de redação do Enem oficial? Essa é a frase temática. Se nessa frase temática o problema está escancarado na minha cara, eu vou poder aplicar de forma mais fácil a causa e a consequência. Aí o papagaio fala pra gente, ó, a situação problema é a treta. É aquele problema que existe de forma concreta na sociedade brasileira e o qual, muitas vezes, existe há muitos anos na história de um país. Então, se eu tenho a treta super nítida na frase temática, aquilo já pode ser um indício para mim de que eu vou aplicar a causa e a consequência. Então, meus amores, veja a importância disso que eu estou dizendo. Ó. A frase temática, aquela que fica em negrito
Eu vou até pegar aqui no Google para vocês lembrarem, para não esquecerem do que eu estou falando, ó. Vou pegar aqui, olha, folha, lá, redação, que geralmente sai, né? Enem 2019, aquela do cinema, geralmente eles colocam uma folhinha aqui na imagens do Google, tá até aqui, ó. A frase temática, só para vocês lembrarem, meus amores, geralmente é essa que aparece lá no finalzinho, na proposta de redação propriamente dita, né? Aquela aqui, ó. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Essa aqui que aparece no finalzinho da folha. Essa é a frase temática, né? Se essa frase temática tem a treta clara, eu posso aplicar o causa e consequência. Então, muitas vezes, é essa frase temática que vai me ajudar a escolher a estratégia argumentativa que eu vou usar. É isso que eu estava falando com Bela antes da galera entrar. Bela pegou um tema, escreveu até e ficou na dúvida. Nossa, será que eu trabalhei mesmo essa temática? Eu falei com Bela, quem que vai nos ajudar a decidir uma boa escolha de argumentação? A frase temática. Tá certo? Então, olha o exercício que eu preparei aqui para os meus amores. Agora eu quero contar com a participação, bem programa de auditório, tá? Bem Silvio Santos, eu quero as pessoas comentando aí. Pode ser pelo chat, eu vou ficar de olho no chat aqui, porque eu vou precisar da participação de vocês para eu testar como que tá isso aí para a gente poder discutir. Mas não se preocupe, porque, enfim, não tem problema se errar, não. Ninguém vai morrer, não vai cair em nenhum prédio. Tá tudo certo, tá? Vamos verificar. Será que a situação problema tá nítida nas frases temáticas que eu selecionei, que são dos Enems passados? O primeiro eu dei a resposta. No Enem de 2020, a frase temática era assim: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A gente sabe bem disso. A situação problema está nítida? Sim. Resposta, sim. Qual que é o problema, então, que está escancarado? É o estigma, o preconceito que existe em relação às doenças mentais. Então, um aluno que identifica isso, ele já pode pensar assim, opa, situação problema está nítida. Se eu conseguir, eu posso aplicar uma causa e consequência aqui, que talvez pode ser fácil para mim, né? Então, a frase temática nos indicou a possibilidade de usar a causa e a consequência, né? Vamos analisar Enem 2019. Vamos lá, já podem até ir pensando devagarzinho aí. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização do acesso ao cinema. É possível dizer que a situação problema está nítida? Ela está um tapa na cara? Ou ela está implícita? Como assim implícita? Porque, tipo assim, é o que dá a entender aqui é que ele tá me deixando falar, tipo assim, se eu acho que é democrático ou não. Perfeito. Perfeito, amor. Você foi no cerne da questão. Ele está te provocando a discutir se é democrático ou não, por exemplo. Mas quando eu digo problema claro, a treta escancarada ali, eu digo quando o problema ele está escritinho mesmo inteiro ali na frase tema. Nesse caso aqui, quando eu digo que ele estar implícito, é estar escondido, né? Na frase democratização do acesso ao cinema, eu não tenho exatamente um problema jogado bem no meu peito. Ele está escondidinho. Ele deixou em aberto, igual você disse. Ele deixou em aberto, eu posso discutir e dizer que, de fato, não há uma democratização de cinema no Brasil. Mas para falar que o problema está jogado aqui na minha cara, não está. Porque, do contrário, se o problema tivesse bem escancarado, na verdade ia estar escrito assim: a falta de acesso ao cinema no Brasil, ou o não acesso do cinema no Brasil. Vocês concordam comigo? A inexistência de acesso ao cinema no Brasil, isso aqui é um problema escancarado. É igual 2020. 2020 escancarou o problema, jogou estigma lá no peito do aluno. Ó.
o preconceito existente com as doenças mentais. Então, isso indicou para o aluno, talvez, que ele pudesse fazer causa e consequência. Ou seja, num parágrafo ele ia tentar entender o que causa esse estigma aos doentes mentais, o que causa isso e o que isso tem como consequência para a sociedade. Porque o problema está nítido e aí fica mais fácil. Agora, esse aqui, vamos escrever juntos então a resposta, ó, né? Eu não deu para ver quem que fez esse bom comentário. A Bela. A Bela, né? Você entendeu isso que eu estou dizendo? A diferença entre esses 2 anos? Pode falar a verdade, que eu explico de novo, se Tipo for o assim, caso. implícito, então vai ser quando ele quer ver minha opinião, é tipo isso? Exatamente. Tá implícito, ele só pincelou, deixou, jogou a reflexão para você trazer para, né, para a realidade. Exatamente. Deixa eu interromper o compartilhamento porque tem hora que trava, aí fica só um sofrimento. Eu tenho que, enfim, compartilhar de novo. Vocês têm acompanhado esse drama que eu sofro aí, né? A sala deu uma enchidinha. Sejam bem-vindos aí quem chegou um pouquinho atrasado, viu, meus amores? Nós estamos ainda no inicinho da aula. Tá vendo? Deu problema de novo, gente. Olha, tem hora que eu fico chateada com essa situação. Porque realmente eu não sei o que acontece, sabe? Deixa eu ver. Acho que vou colocar menor, porque eu vou escrever aqui no slide. Acho que agora vai dar, ó. Então, vamos junto aqui, ó. Nós vamos responder a pergunta que eu trouxe ali. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Situação, problema tá nítida, tá jogada na cara? Não está. Não está, né? Não está, vírgula. Ela está implícita dentro da frase temática. Eu posso discutir, eu posso até falar que o cinema não é democrático, mas na frase mesmo, em si, eu só tenho escrito democratização. E pensa comigo, democratizar é bom, não é? A gente quer que democratiza. É uma coisa positiva, é uma frase positiva, né? Então, o problema não está nítido, o problema não está jogado na cara, né? Então, ela está implícita. E agora eu vou falar com Bela. Bela falou do outro trem também. Sabe a importância do turismo sustentável no Brasil? A situação, o problema também não está nítida, não. Está falando de uma coisa boa, uma coisa positiva. Não tem situação, problema nítida. E aí, mais para frente, nós vamos ver como é que nós vamos lidar com o tema desse jeito. Tá, Bela? Eu vou pedir para você... vamos fazer o seguinte, escreva a redação que eu vou passar essa semana, agora no final, até o final da aula eu vou passar a redação, e deixa o do turismo sustentável para depois, quando eu explicar um jeitinho de escrever esse tipo de texto. Combinado? Né? Porque aí vocês vão entender o rolê. Então, a situação problema não está jogada na cara do aluno aqui. Vamos ver o próximo. Bela falou, beleza aqui, maravilhosa. Vamos ver o próximo, amores. Enem 2018. Foi um Enem que eu achei um dos mais difíceis, na minha humilde opinião. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Manipulação. Vou manipular esse comportamento desse usuário da internet, pelo controle de dados na internet, ou seja, é aquele velho esquema dos algoritmos, né? Por exemplo, eu estava doida atrás de uma botinha de inverno, até comprei, porque não aguentei lá na Dafit, mas eu estava só namorando essa possibilidade, eu não saí comprando, eu estava pesquisando preço para ver como é que era, não sei o quê, mas foi a conta de eu pesquisar no Google todos os outros aplicativos que eu entrava, Facebook, Instagram, YouTube, começaram a me bombardear com botas de várias naturezas. Ou seja, eu estou sendo manipulada, os meus dados estão sendo controlados, porque eles souberam que eu pesquisei. Eles viram que eu pesquisei no Google por botas de inverno. E começaram a me mandar propaganda para eu comprar. Para o capitalismo reinar e para o lucro vir para as empresas, né?
Então, essa manipulação de dados, essa manipulação do comportamento. Me respondam, a situação problema está clara nessa frase temática? A treta está jogada para a gente? O que vocês acham? Esse tema foi difícil. Eu Demais. acho. Difícil Porque demais, amiga. eu fiz esse Enem em 2000. Não, pelo amor de Deus. Tipo Dá vontade de sair assim, correndo. Puta eu merda. dei sorte que eu já, tipo assim, eu tinha pesquisado mais ou menos, sabe? Sobre essa, mas não exatamente esse tema. Mas eu tinha pesquisado sobre algumas coisas que relacionadas a isso. Exatamente, pelo amor de Deus. Não, esse é difícil demais. Nossa, achei horrível. E Bela colocou, achei que sim. De fato. Qual que é o problema, então, que tá jogado aqui? A manipulação. Né? Então, essa situação tá jogada. Sim. Né? Por mais difícil, eu concordo demais. Eu não sei se eu saberia escrever sobre esse tema, não, tá? Vou ser bem sincera com vocês. Eu teria que pesquisar, igual você falou. Eu teria que dar uma pesquisada, porque realmente é um tema muito específico, para achar repertório e tal, né? Então a resposta é sim. E aí eu vou te perguntar, que problema então que está escancarado? Qual o problema que está escancarado? É a manipulação, né? O problema é justamente o quê? A manipulação do comportamento. A manipulação do comportamento dos internautas. Isso é péssimo. Manipular o comportamento de alguém é um problema. Manipular, a palavra manipular é péssima, inclusive, né? Para saber, gente, uma dica boa para saber se o problema está ali, é ver a conotação, o significado das palavras, né? Por exemplo, democratizar é lindo. Importância é lindo. Turismo sustentável é maravilhoso. Então não tem situação, problema nítida nessas frases temáticas. Agora, manipulação, estigma, violência, isso tudo é problema. Ninguém quer ser manipulado. Tanto é que no BBB, que eu assisto assim com alguma, eu tenho que confessar para vocês, sempre tem as máfias que o povo fala, né? Não, porque é manipuladora, é manipuladora. Isso é ruim. É uma palavra de significação negativa, né? Perfeito, Bela. Situação, problema nítida. Esse aqui, o de 2017, eu vou deixar para comentar depois, que ele é uma pimentinha que agora não nos convém pensar sobre ele. Daqui a pouco eu vou falar dele. Agora, olha esse aqui. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. 2016. Intolerância religiosa. O que vocês acham? Situação, problema jogada no peito do aluno ou tá escondida? Nítido. Nítido demais, perfeito. Resposta sim, maravilhosa. Quem respondeu agora, que aqui não aparece quem tá falando, eu fico triste. A Vitória. Vitória, beijo. Fernandinha, eu tô sentindo falta de algumas pessoas. A Jennifer tá aqui. Eu tô sentindo falta de Fernandinha, de Thalita. Depois, se vocês souberem notícias, me falam. Fala se a professora cobrou sua presença. Tô sentindo falta. Enfim, claro que a situação tá nítida, né? E qual que é o problema? Vou colocar aqui. Qual é o problema? O problema, meu filho, é a intolerância religiosa. Tivemos aquele diálogo tão importante, vocês lembram, com aqueles 3 convidados? Um evangélico, o outro católico e o outro do candomblé. Eu não sei se todo mundo estava nessa aula. E aí até o moço que professa, né, o candomblé, ele disse que já sofreu uma violência no ônibus, né? Ele tomou uma Bíblia, a moça jogou, assim, bateu nele com uma Bíblia, né? Porque ele estava com as vestimentas da religião dele, vestindo branco e tudo mais. Ele foi vítima de intolerância religiosa. Ele foi vítima desse problema, né? Olha esse aqui já também, persistência da violência contra a mulher na sociedade. Tá ou não tá nítido, gente? Com certeza, né? Sim. Absoluta. Nítido demais. É a violência. Amores, por que eu tô insistindo nessa manha de vocês perceberem isso pela frase temática? Porque isso vai ajudar. Vai ajudar demais, sabe por quê? Porque se o problema tá nítido,
fica mais fácil de eu buscar a causa e a consequência dele. Fica mais fácil eu buscar um problema que tá... Porque é igual na nossa vida real mesmo. Quando a gente tá com um problema, você fala, puta merda, tô com um problema. Tá difícil, tá complicado, tô com um problema. Tem várias naturezas de problema, né? Chegando o dia dos namorados aí, por exemplo, amanhã. Inclusive, eu até comprei um presente muito baranguinho pro meu marido. Gente, mas ele gostou, você acredita? Alguém aqui sabe Dama e Vagabundo? Os cachorrinhos da Disney? Aí eles comem os macarrãozinhos. E dá uma bitoquinha. Aí a minha blusinha assim de frio tem a dama e a dele é o vagabundo. Aí se fica pertinho assim, dá um abraço junto, um desenho só, sabe? Eu vou bater foto e vou mostrar pra vocês. E assim, ele ficou feliz, eu acho. Ele falou assim, aí tá vendo, a Amanda achou fofa, a Bela gostou. Obrigada, meninas. Ele falou assim, achei bonitinho, amor. Mas enfim, um dos problemas da nossa vida, por exemplo, pode ser de natureza amorosa. Uma treta com o namorado, uma situação que deu ruim ali. Então, quando eu tenho a treta, fica mais fácil de eu pensar em causa e consequência. Porque a vida é isso. Por exemplo, eu posso pensar a causa do nosso problema. O que está gerando o nosso problema de relacionamento? É a sua família? Será que é você deixando a toalha em cima da cama? É o seu comportamento? É a forma como você tem falado comigo no dia a dia? É a causa do problema. E isso está gerando consequências ruins para mim, porque eu estou ficando chateada, estou ficando desestimulada aí, né? Então, amores, quando eu tenho problema jogado no meu peito, é fácil eu pensar o que causa ele e o que ele traz de consequência. E aí, meus amores, o tema da semana, o trabalho escravo no Brasil contemporâneo, tá lá na plataforma mais embaixo, tem que pesquisar. Depois, quem tiver com dificuldade de localização, me pede ajuda no Zap que eu ajudo, tá? Ele não tá lá em cima, não. Tem que descer um bocado para achá-lo. Depois eu vou passar um número dele. Acho que é 22. De qualquer forma, eu vou mandar no grupo do Zap também, tá? Trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Alguém tem dúvida que trabalho escravo é uma treta cabulosa? Horrível, inclusive, né? Uma treta horrorosa que tem na sociedade, né? Maravilhosa, um cobertor. Maravilhosa. Amanhã você vai presenteá-lo. Arrasou, Cá. Eu sou romântica também. Sou romântica, eu gosto de uma brincadeirinha. Não sou obrigada, né? Pra vida ficar mais leve, né? Aí, alguém tem dúvida, cara? A situação tá jogada na cara, meu Deus. Trabalho escravo, isso é crime atualmente. E aí, vai ser o para casa da semana. Combinado, meus amores? Nós vamos trabalhar por causa e consequência. Eu já vou entregar para vocês isso. E vou entregar outra coisa para vocês, amores. Eu vou colocar tudo lá no Zap para vocês não esquecerem. Mas eu vou pedir para fazer somente D1 e D2. Para depois a gente pensar em introdução e não tenho namorado. Ah, Caio, eu achei que você tinha. Agora que eu entendi. Pois é. Não, mas quem sabe um dia, amiga. Tenha calma. É a primeira vez que eu estou assistindo essa aula. O que é D1, D2? Eu entrei, Arrasou. Foi semana passada. Sem problema, meu amor. É isso que eu ia te falar. Problema nenhum. Tem que abrir o microfone e perguntar mesmo. Porque, às vezes, você pode ainda estar no início do curso, igual você falou. O D1 e o D2, meu amor, é o seguinte. Nós vamos combinar de fazer em redação 1, 2, 3, 4 parágrafos, tá? Introdução, desenvolvimento 1, D1, desenvolvimento 2, D2 e a proposta de intervenção. Então, quando eu falo desenvolvimento D1 e D2, eu estou falando da argumentação. É aqueles 2 parágrafos que você vai dividir o seu pensamento, o desenvolvimento da sua ideia, entendeu? E hoje, especificamente, nós estamos trabalhando o seguinte, um D1 em que nós vamos falar de causa e o D2 que nós vamos falar de consequência. Essas relações que eu estou chamando a atenção, sabe? Quando o Enem traz um problema nítido, né, uma situação escancarada na minha frente, eu vou pensar o que causa aquele problema, né? E vou pensar o que ele traz como consequência. E aí o D1 é justamente esses parágrafos em que eu vou desenvolver essas ideias. O D1 a causa, por exemplo, e o D2 a consequência. Tá certo? Ficou clara essa explicação?
Então, D1 é introdução e D2 é desenvolvimento? Ah, não, a introdução não é nenhum Dzinho, não. A introdução tá lá o primeiro parágrafo sozinho, né? O D1 é o primeiro parágrafo de argumentação. E o D2 é o segundo parágrafo de argumentação, tá? É como assim, para não fazer a ideia muito bagunçada, jogar tudo de uma vez, a gente divide a nossa ideia em 2 parágrafos. Faz sentido? Vou te mostrar aqui. Entendi. Né? Vou te mostrar aqui rapidão, só para você ver que é umas cartilhas que eu tenho aqui dos textos 1000, por exemplo. Vou te mostrar, acho que vai ficar mais fácil, visualmente é mais fácil da gente observar, olha. Aqui dos textos que foram 1000, que esse menino ele trouxe pra gente, olha, vou até aumentar para você ver, olha o tamanho da letrinha do povo, olha, para poder caber as ideias, né? Aqui, da linha 1 até a linha 7, ela fez a introdução. Ela começou ali o assunto, localizou o pensamento dela, a tese. Nós ainda vamos estudar isso devagarzinho. Nós estamos começando pelos parágrafos de desenvolvimento, tá? Aí, olha aqui o D1 dela, vai da linha 8 até a linha 16. Esse é o desenvolvimento 1. D1 que eu vou chamar, ou seja, é a primeira parte da argumentação dela. E o D2 é a segunda parte da argumentação dela, que vai da linha 17 até a linha 23. D2. Tá certo? Tá, entendi. Tá bem? Tá então, bom. Maravilha. E aí nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de um tipo de argumentação, de um tipo de escolha. Quando no D1 eu procuro a causa do problema e escrevo ela, e no D2 eu vou trabalhar o que aquele problema traz como consequência. Vamos ver na prática agora? Vamos junto aqui que nós vamos ver como é que isso funciona na prática. Olha só que interessante. Apresento a vocês, meus amores, um ritual de escrita de redação. Para poder escrever uma redação bacana, eu tenho que criar um ritual, um passo a passo. E aí a gente vai olhar aqui, ó. Adoro. Aqui, ó, a gente vai olhar aqui embaixo, olha. Primeiro eu tenho a frase tema. O trabalho escravo no Brasil contemporâneo. A gente já viu que a situação problema está super escancarada. Trabalho escravo é um problema, né? E aí, a primeira etapa que eu peço sempre, amores, eu sempre vou pedir isso para vocês. Você vai sentar para fazer a redação, sentou na cadeira, pegou a frase tema, escreveu ela. Escreveu a frase tema, vai buscar para mim sinônimos das palavras importantes. O que é o sinônimo? É aquelas palavras de mesmo significado, não é isso? Então nós vamos pegar cada palavrinha da frase temática e vamos separar igualzinho que eu estou fazendo aqui. Nossa frase temática é o trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Então eu peguei trabalho escravo Brasil contemporâneo. Trabalho é a mesma coisa que labor, que ocupação, que afazer, que emprego. Escravo tem a ver com escravizado, com cativo, subjugado, exploração. Vou até colocar exploração aqui também cabe, não cabe? Como sinônimo de escravidão, é quando você explora, né? Deixa eu compartilhar de novo, porque eu tive aquele problema. Eu não vou poder ampliar a tela não, viu, amores? Toda vez que eu amplio, ele implica comigo. Então, eu vou deixar assim, sem ampliar. Tá dando para vocês enxergarem? Sem ampliar? Tá. Tá de boa, né? Tá tranquilo. Maravilha. Então, vou colocar aqui exploração também como um certo sinônimo de escravo, né? Brasil, eu posso pensar país, nação, território. E contemporâneo, atual, nos dias de hoje. Odierno é uma palavra chique para falar de contemporâneo, né? Primeiro passo, então, é esse. Sabe, tipo assim, pegar cada pedacinho dessa frase temática e buscar sinônimo para mim. Porque com isso eu evito repetição de palavra no texto, que é um problema que todo estudante tem, repete a palavra toda hora no texto, isso a gente não quer que aconteça. Então, quando eu coloco o sinônimo, eu evito isso. E também ajuda o estudante a entender o que o tema está pedindo da gente. O que esse tema está pedindo da gente? Está pedindo que a gente fale da ocupação, do emprego que é explorado, que é escravizado, subjugado no Brasil dos dias de hoje, do Brasil atual. Então, quer que a gente fale desse tipo de problema hoje em dia.
certo? E aí, por que eu sugeriria para os senhores aplicarem a causa e a consequência? Porque o problema está nítido. O problema é o trabalho escravo, né? Então, olha que interessante. A gente vai aplicar a causa e a consequência, tá? Segundo passo depois da frase temática, gente, leitura dos motivadores. Eu coloquei aqui para vocês um pouquinho dos motivadores. Vocês vão ler o que eu vou mandar lá no Zap. Aqui não vai dar tempo, porque senão eu vou perder tempo de falar um negócio mais importante. Mas eu vou pedir para vocês lerem com atenção os textos motivadores, pode ser? Para ver para que caminho que os textos estão levando, tá certo? Eu vou mandar lá no grupo do Zap, combinado? Tá até em PDF aqui certinho, assim que acabar a aula eu mando. Leiam para mim os textos motivadores, né? Os motivadores são esses, né? Vocês estão ligados no rolê, né? Tem lá a folha, eu até abri aqui a folha do Enem 2019 do cinema, eu abri lá aqui, ó, os motivadores são os textinhos que aparecem para os alunos, né? A frase temática vem embaixo e antes vem os motivadores. Vou pedir para que vocês leiam os motivadores, tá bem? Mas vou pular essa parte para não perder tempo. Vamos falar agora da terceira etapa, que é maravilhosa, que eu vou chamar de chuva de ideias. Aquelas ideias que vêm na nossa cabeça para a gente escrever. Agora eu vou começar a pensar nisso. Mas antes eu vou colocar aqui também uma outra coisa, que é a escolha da estratégia. A gente já escolheu, não já? Se a frase temática está com o problema nítido, qual que é a escolha estratégica que a gente vai ter de caminho de argumentação? Causa e consequência, não é isso que nós combinamos? Né? Eu queria que as pessoas se manifestassem também, viu, gente? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Por que eu estou sugerindo causa e consequência? Respondam para mim. Sim. Né? A Cláudia também comentou, a Cláudia entrou, agora que ela comentou que está iniciando. Faz sentido isso para você, Amore? Por que eu estou pedindo? Né? Porque o problema está ali, é fácil eu achar. E é isso que nós vamos fazer. No primeiro parágrafo de argumentação D1, nós vamos procurar saber o que causa o trabalho contemporâneo hoje aqui no Brasil. Por que hoje, gente, tem trabalho escravo aqui, hoje ainda, século XXI? O que está causando isso, meu Deus do céu? Não sei quanto a vocês, mas quando eu penso nisso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso aqui, olha. A escravidão, por exemplo, de pessoas negras no Brasil, que aconteceu durante 3 séculos, 300 anos da nossa história, de 1550 a 1888. 3 séculos de escravização de pessoas negras, vindas da África. Vocês concordam que a gente pode argumentar nesse sentido, falar assim, olha, isso que acontece no Brasil no século XXI é um resquício de um passado colonial que empregou a mão de obra que obrigou pessoas negras a trabalharem aqui, vindas lá da África. Então, retomar a história do Brasil pode nos ajudar a entender as causas dos problemas modernos, não pode? Vocês concordam que muitos dos nossos problemas de hoje têm raiz lá atrás? Faz sentido isso para vocês, amores? Sim. Então, posso dizer isso. Um dos argumentos que eu posso usar, talvez eu possa usar, é isso. Eu falo assim, olha, esse problema que acontece hoje, ele tem uma justificativa histórica. Eu posso falar de outra coisa também. Posso falar desse barbudinho aqui, que o próximo professor do próximo horário maravilhoso, que é o de História, Rafael, ele certamente comenta... Boa noite. Eu fiquei muito feliz, gente. Ó, calma aí. Eu não acredito, ser elogiado pela Letícia é um negócio assim, eu tenho que parar para ouvir. Olha, calma aí, tô aqui, vou continuar ouvindo. Minha sexta-feira tá muito mais feliz. Ô, Rafael, eu sou encantada com você, meu filho. Eu queria inclusive... eu que sou encantado com você. Eu tô aqui aprendendo tanto. Eu acho que eu nunca fiz uma redação com tanto detalhe assim. Mentira, Rafa. Que Sério? orgulho.
Eu fico feliz Eu tô assim, demais. gente, redação é um negócio que tem que organizar mesmo. Eu fazia isso tudo na tora, assim. Eu acho que por isso Tudo que eu não na era tão bom de tora, no redação. fluxo do pensamento. Né? E não No fluxo da adianta. pressão, porque eu sou super lerdo. Aí eu ia. Ah! A Bela tava falando disso hoje, que ela sentou para escrever, e você fica esperando vir Você espera vir, é aquela Chico Xavier. força natural. Chico Xavier. Assim, você abaixa assim, ó, fecha o olho e deixa fluir. Tá, gente? Exatamente. Aprende com a Letícia, vocês vão passar vergonha como eu Para passo. com isso, para com isso. A gente precisa organizar a ideia. Tem que ter 2 parágrafos, inclusive, de argumentação, e eles têm que ter uma relação entre eles. E é isso que nós estamos falando hoje. Se o problema está ali, igual trabalho análogo à escravidão, trabalho escravo nos dias de hoje, pensar na raiz histórica do problema. Então, eu evoquei Fantástico. o Deus da história e ele apareceu aqui na minha tela. Não, foi fantástico. Eu tô assim, gente. Porque A Letícia pode dar a minha aula facilmente aqui, porque ela tá dando um show. Cara, as suas aulas vão ajudar esses meninos demais. Porque a história, o ritmo, né? A roda da história, ela é elemento chave mestra de compreensão de problema social, gente. E disso né? você falou da causa, né, Letícia? Olha pra você ver. Exatamente. Para você construir essa causa, você foi ali, e aí é isso, a galera. Vocês vão ter aí um arcabouço gigantesco para conversar nessa redação. Exatamente. E com certeza, professores de história falam muito desse barbudinho aqui, que é um camaradinha que revolucionou o pensamento. Ele é um grande filósofo que revolucionou o pensamento da humanidade. E ele formulou, foi um dos primeiros teóricos, gente, que formulou o sistema econômico e político que rege o mundo até hoje, que é o sistema capitalista. Então, falar do capitalismo na sua redação com propriedade, né? Falar, evocar esse Karl Marx, que foi um dos teóricos que formulou ideias sobre esse sistema, é maravilhoso, porque o capitalismo em si, a forma como ele funciona, é muitas vezes embasada justamente nessa relação de trabalho. O próprio Marx vai falar de um conceito muito importante, que é até a mais-valia, né? Então, a partir do momento que existe um sistema econômico no qual o trabalhador precisa vender a sua força de trabalho, existe sempre uma classe que domina e outra que é dominada, por si só, essa estrutura de poder pode levar a situações como o trabalho análogo à escravidão, por exemplo. Não é verdade, Rafa? Né? Foi exatamente o que a gente conversou na última aula antes do feriado. Porque a galera teve assim a seguinte pergunta: cadê? Jennifer tá aí ou tá no Mirante? Jennifer, acho que tá aqui, eu vi ela. Cadê ela? Costuma dar uma escapada, mas na última aula antes do feriado a gente teve exatamente essa conversa do que era capitalismo, do que era socialismo, como que essas relações funcionavam. Perfeito. Rafael vai ser a figura que mais vai aparecer na frente de vocês. Fechou o olho, vocês vão ver o Rafael. Porque eu vou mandar uma figurinha minha para vocês, gente, para vocês terem. Por favor, para evocar ali aquela figura da história, né? Para a gente poder discutir problema. Situação, problema nítida na frase temática. A história, muitas vezes, vai ser o repertório sociocultural que vocês vão utilizar para poder entender a causa do problema, né? E por último, eu trouxe até uma ideia da sociologia, que não vai dar para a gente falar tanto e de uma forma tão aberta. Inclusive, vocês podem pesquisar na internet, que tem muita coisa sobre isso, mas é a uberização do trabalho. Uberização vem de Uber mesmo, aplicativo, né? Hoje a gente percebe que as relações trabalhistas se alteraram nesse sentido, que elas podem ser feitas mediante, por exemplo, aplicativos, né? A gente pede Rappi, a gente pede iFood, a gente pega Uber, enfim, vários aplicativos. E aqui eu trouxe até uma charge bem provocativa que vai falar disso. Olha, aquela galerinha da bike, que toda vez que eu olho, eu rezo, que eu tenho muita fé, aí eu dou uma rezadinha nas costas dele para Deus abençoar, porque além da profissão insalubre de risco, né, os carros aqui em BH, essa loucura, tem também que respeitar essa galera que eles trabalham demais. Então, olha, ele não tem férias, ele não tem folga final de semana, não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar, ele aluga a bicicleta para trabalhar, ele não é empregado da empresa de entrega, ele não é empregado de quem encomenda, ele não é empregado do restaurante. Então, essa figura, gente, a gente pode até falar, pode ter o lado positivo dessa uberização de geração de emprego e renda? Podemos discutir isso sim. Podemos.
Mas nesse tema de trabalho análogo à escravidão, por exemplo, hoje em dia, no Brasil de hoje, a gente pode ser crítico em relação a isso aí, né? Falar assim, será que a causa desse trabalho hoje não tem a ver com essas novas formas de empregar pessoas? Porque basicamente é isso. Basicamente você joga para o empregado toda a responsabilidade. Se um motorista de Uber hoje tem algum acometimento grave de saúde, ele para de trabalhar e a Uber não vai ajudar. Ele não tem vínculo empregatício. Eu não sei se isso mudou. Eu lembro que isso foi colocado como pauta de discussão. Mas, por exemplo, os entregadores de aplicativo assim, Rappi, o que mais acontece é a galera sofrer acidente. Deus livre guarde. Porque é muita treta. Eles correm, tem que andar rápido para as entregas, né? E ainda tem gente nojenta que chega e reclama, que dá pouca estrela, que trata mal. Isso eu fico nervosa com isso, né? Então, essa galera talvez... Será que essa galera não está sofrendo um tipo de trabalho associado à escravidão? Sem direito, sem salvaguarda de saúde? Isso a gente tem que pensar, né? E só para finalizar, meus chuchuzinhos, porque nós já estamos na beirada aqui, tem um parágrafo de consequência, né? O D2, que a gente vai falar. O que isso traz, gente? O que um tipo de trabalho desse traz para o cidadão? Puxa vida, né? Comprometimentos em vários níveis. Psicológico, comprometimento de saúde, às vezes. Excesso de trabalho traz doença, viu, gente? Doenças psicológicas ou até corporais, físicas mesmo, fadiga muscular, uma série de coisas. E aí, eu quis compartilhar um caso concreto, que pode ser facilmente utilizado na redação para poder falar das consequências do trabalho escravo hoje em dia, que é o caso da Madalena Gordiano. Madalena Gordiano era uma criança de 8 anos de idade, na cidade de Patos de Minas, Minas Gerais. Inclusive, fazendo uma fofoca aqui, eu já, sem querer, sabe, assim, mas eu já vi uns trem lá em Patos de Minas, que eu já fui lá 2 vezes, e eu fiquei com uma sensação ruim da cidade, ainda depois eu voltei e tive essa notícia, eu fiquei, oh, meu Deus. Eu achei lá o pessoal um povo meio metido. Eu vi umas relações, assim, estranhas. Sabe esse povo que parece ter um rei na barriga? Aí eu fui na casa de um povo, não fui muito bem recebida, enfim, eu tava fazendo teatro lá na rua, doidona, claro, fazendo meu teatro. Acho que eu tava até descalça, se eu não tô enganada, e gritando, né? Assim, mas fazendo arte que eu acreditava. E as pessoas trataram a gente mal. Geralmente a gente vai nos lugares e as pessoas tratam bem, palhaço. Eu tava de palhaça, eu acho, na época, inclusive. E aí, eu fiquei com a sensação muito patimismo, eu falei, meu Deus. Mas tem gente legal também, tá, gente? Não tô generalizando, não. A cidade tinha a galera massa demais que recebeu a gente lá, nossa, do grupo de teatro e tal. Mas eu senti, sabe essa coisa dos níveis econômicos ali, aquela coisa esquisita? Pois na cidade de Patos de Minas, Madalena Gordiano chegou na casa da dona, 8 anos de idade. Você não tem um pão pra me dar que eu tô com fome. A dona falou assim, eu tenho um pão para te dar, mas só se você morar comigo. Uma criança da época, naquela situação, essa mulher foi e abordou a mãe da Madalena e falou assim, aqui, vou adotar sua filha. A mãe tinha 9 filhos, não tinha como cuidar dos meninos, e a Madalena foi. Ela pensou, não, vai ser uma chance da minha filha ter uma possibilidade. Pois a dona da casa fez Madalena de escrava. Ela recebia míseros R$300 mensais. Ela foi obrigada a casar com um parente dessa mulher infeliz para receber a herança que esse parente tinha deixado. Não, assim, é de arrepiar, é de dar náusea. Isso saiu no Fantástico, foi amplamente noticiado na mídia. E isso só foi... Ela ficava num quartinho, situações análogas à escravidão mesmo. E só foi descoberto porque Madalena escreveu um bilhete para os vizinhos pedindo quantias de dinheiro para comprar coisas de higiene íntima. E aí a galera falou assim, uai, ela trabalha na casa desse pessoal, o salário dela devia ser suficiente para ela comprar. O que está acontecendo? Quando foi ver, ela estava em situação análoga à escravidão, né? Então, as consequências que essa figura teve para a vida dela foi um comprometimento bizarro. Quando ela foi encontrada nessa situação, ela era uma figura depressiva, claramente, tinha problemas muito sérios de socialização e, consequentemente, uma dificuldade de dialogar, de se inserir na comunidade novamente. Foi uma treta, né, galera? Então, assim, esse exemplo concreto ele pode ser sim utilizado na redação para vocês falarem sobre isso.
Tá certo, meus amores? O para casa tá aí. O para casa tá aí. Eu vou escrever tudo lá no Zap do que eu quero. Eu quero D1 e D2 apenas. Não vamos mexer com introdução. Tá? Até falar com... Viu, Cláudia? Você tinha comentado que ainda tá, né, começando. A parte boa é que eu também tô começando hoje com redação. Tô substituindo a Jana e agora então nós estamos juntas, tá, Cláudia? Foi a nossa estreia juntinhas. E vamos fazer só D1 e D2. Não vou mexer com introdução e intervenção ainda. Depois nós vamos falar disso, tá? Um D1 e D2 por causa e consequência. Qualquer problema, chama no Zap do privado. E eu vou esperar ansiosa lá na plataforma os textos, tá? Eu já tô nervosa aqui. Viu? Um beijo enorme pra vocês. Eu adoro estar aqui. Só isso que eu queria dizer. Eu até passo batonzinho. As outras aulas não passam não, tá? Fico com preguiça e tal. Aqui